Bom dia, nono ano! Vamos iniciar a nossa aula de hoje, lembrando que nós acabamos de retornar de férias na terça-feira e o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre são as orações subordinadas substantivas. Vale relembrar que no oitavo ano, os que estudaram comigo, com a gente na Jovelino, estudou esse conteúdo, orações subordinadas substantivas. Tá? Não é um conteúdo difícil, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nos macetezinhos que eu irei ensinar para vocês. Tá bom? Então, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Então, vamos lá. Então, nós teremos as orações subordinadas substantivas. Nós teremos as subjetivas, as predicativas, as objetivas diretas, objetivas indiretas, as completivas nominais e as apositivas. Certo? Vamos iniciar então com as subjetivas. Eu vou ensinar só os macetezinhos, tá? Não vou ensinar conceito, porque daí vai dificultar um pouquinho o entendimento de vocês. Então, o que acontece? O que é que vocês precisam observar nas orações subordinadas subjetivas? As orações subordinadas subjetivas, elas sempre se iniciam com verbo de ligação, tá? Ano passado, eu ensinei para vocês os verbos de ligação, tá? Então, quem são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, continuar, ficar, certo? Então, esses são os verbos de ligação. Então, qual a frase que eu poderia dar de exemplo para vocês? É indispensável que venhas à aula, tá? Então, é indispensável que venha à aula. Lembrando, as subjetivas serão iniciadas com verbo de ligação. Essa frase, é indispensável que venhas à aula, ela está sendo iniciada com verbo de ligação, algum daqueles que eu ensinei para vocês no começo do vídeo? Ser, estar, parecer, continuar, ficar. Sim, muito bem. Aqui, ó, o é do verbo ser, tá? Então, o é verbo de ligação. Se iniciou com verbo de ligação, nós temos uma subjetiva. Então, iniciou com verbo de ligação, seja ele no presente ou no passado, será subjetiva. Eu poderia colocar aqui, foi indispensável que viesse à aula. Foi é o passado do verbo ser. Então, ainda continuaria sendo subjetiva. Nós temos também, além da subjetiva, a oração subordinada substantiva predicativa. Então, vamos lá. A próxima que nós temos é a predicativa. A predicativa, ela é bem parecida com a subjetiva. Parecida, porém diferente, tá? Parecida no sentido de que também tem verbo de ligação, tá? Só que o verbo de ligação não é no início, tá? Tem verbo de ligação, assim como na subjetiva, mas não é no início. Nesse caso, nós teremos o verbo de ligação no meio, tá? Então, vamos para o exemplo. Olha só, o pior é que bati o carro. Onde é que está o verbo de ligação nessa frase? O pior é que bati o carro. Muito bem, olha aqui o é, ó. Apareceu no começo da frase? Não. Se não apareceu no começo da frase, predicativa. Se tivesse aparecido no início, seria predicativa ainda? Não. Seria subjetiva. Se vocês observarem, tanto na primeira frase da subjetiva, quanto essa da predicativa, tem uma coisinha que aparece semelhante, além do verbo de ligação. Todas as frases têm o uso do que, tá? Então, todas têm o uso do pronome relativo que, ok? Então, na predicativa, o verbo de ligação, ele não vem no início, certo? Depois, nós temos lá
a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, nós temos lá a objetiva direta. Na objetiva direta, nós não temos nada de verbo de ligação, tá? Não tem nada a ver com verbo de ligação, nem no meio, nem no começo. Na objetiva direta, eu sempre tenho que identificar primeiro quem é o verbo. Eu vou colocar uma frase e vou tentar explicar a partir da frase, tá? A frase que eu vou colocar para vocês aí: estimo que se recupere logo. Quem é o verbo aqui? Estimo que se recupere logo. Quem é o verbo principal? Estimo, do verbo estimar. Então, o que vocês vão aprender aqui? Que na objetiva direta, você sempre tem que fazer a perguntinha: o que ao verbo estimo. Estimo o que? Que se recupere logo, tá? Outro exemplo. Parece... Não, desculpa. Um outro exemplo aqui que a gente poderia usar. Ele comprou bala. Quem é o verbo aqui? Comprou. Não é isso? Do verbo comprar. Comprou. Comprou o que? Bala. Então, sempre identifica o verbo e faz a perguntinha o que aí. Certo? Isso na objetiva direta. Nós temos lá também a objetiva indireta. A indireta, nós também fazemos uma perguntinha ao verbo. Mas a pergunta não é mais o que, tá? A pergunta sempre será: de que? Para quê? A quem? Tá? Então, sempre terá preposições. Então, na objetiva indireta, nós sempre teremos, tanto na pergunta quanto na frase, na resposta, uma preposiçãozinha. Principalmente o de, tá? O de é o que mais aparece. Vamos lá para o exemplo que eu vou colocar para vocês, tá? Ele gosta de... Desculpa, gente. Ele gosta de que haja silêncio. Então, ele gosta de que haja silêncio. Então, vamos identificar o verbo aqui. Quem é o verbo na frase? Tudo bem. Gosta, do verbo gostar. Então, ele gosta. Gosta de que? Deu para fazer a pergunta? Deu. E qual é a resposta? De que haja silêncio. Então, eu tenho tanto a preposição de na pergunta, quanto a preposição de na resposta. Tá? Então, a indireta, a resposta sempre virá tanto na pergunta, quanto na preposição. O que eu quero que vocês observem nessa objetiva indireta? Que antes desse de aqui, nós temos o verbo gostar, certo? É um verbo, por isso que é indireta. Professora, por que a senhora está explicando isso? Que antes do de tem um verbo aqui para ser indireta? Porque vocês vão ver que a completiva nominal é bem parecida com a indireta. Só que a única diferença é que antes do de não é um verbo quem vai aparecer na completiva nominal. Será um nome, um substantivo ou adjetivo. Tá? Então vamos ver aqui a completiva nominal para vocês entenderem. Então, na completiva nominal, eu também tenho uma preposição de, tá? Na completiva nominal, eu também tenho uma preposiçãozinha de. Mas ao contrário da objetiva indireta, antes do meu de, eu não terei um verbo, eu terei um nome.
Vou colocar aí um exemplo para vocês entenderem melhor essa situação, tá? Olha só. Tenho certeza de que gosta de mim. Prestem atenção. Olha o meu D aqui. Lembra que eu fiz lá na primeira frase da objetiva indireta que antes do D vinha o gosta, do verbo gostar? Aqui, certeza é um verbo? Não, certeza é um substantivo. Então, se antes do D eu tiver um substantivo, será completiva nominal. Se antes do D eu tiver um verbo, será objetiva indireta, certo? Então, nesse caso, como eu tenho antes do D a palavra certeza, que é um substantivo, é por isso que é completiva nominal, certo? E por fim, e a mais fácil, nós temos lá a oração subordinada substantiva apositiva. Essa eu sempre falei pra vocês que era mais fácil, mas tem muitos alunos que acabam errando. A apositiva é aquela dos dois pontos, lembram? As dos dois pontos? Pois é, tem muita gente que erra. Olha só, desejo-lhe duas coisas. Dois pontos. Não é duas coisas não, gente, desculpa, é uma coisa só. Desejo-lhe uma coisa. Só retomando aqui que eu tô usando exemplos da apostilinha que eu vou tá postando pra vocês aí, tá? No WhatsApp, no grupo de vocês. Que tenhas um 2000, que tenhas, vou colocar um ano abençoado, que tá difícil, né, gente? Tenhas um ano abençoado. Presta atenção nessa frase, olha que simples. Desejo-lhe uma coisa, dois pontos, que tenhas um ano abençoado. Então, onde é que eu consigo identificar aí que essa frase é uma oração subordinada substantiva positiva? Através dos dois pontos. Se na minha frase tiver os dois pontos, a minha oração subordinada substantiva, ela é a positiva. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem mensagem pra mim, tá bom? Porque eu estarei enviando pra vocês aí, juntamente com o vídeo, as atividades que vocês têm que copiar e responder no caderno. E também o conteúdo que vocês também têm que ter no caderno, tá? Tanto conteúdo quanto as atividades, eu quero tudo no caderno. Tenham um bom dia e por hoje é só, tá bom? Tchau!